Nós convidamos aqui o deputado federal Sérgio Souza, do MDB, ele que coordena o grupo de trabalho da bancada do Paraná, que trata das novas concessões de rodovias federais aqui no estado. Omar, que não é por acaso que nós somos o coordenador da bancada sobre esse tema, porque em 2016 eu fui o relator da nova lei de concessões e só estamos debatendo esse tema no Paraná hoje porque nós proibimos a prorrogação dos pedágios. Porque se tivesse prorrogado o que tem aí hoje, nós não estaríamos debatendo com profundidade e transparência como nós estamos fazendo hoje. Deputado, tem um trabalho intenso da bancada federal, o ministro inclusive anunciou que foi graças à pressão dos deputados federais do estado que ele retirou a outorga. O que representa essa vitória? Nós da bancada federal, unanimemente, desde o início que o Ministério da Infraestrutura começou a debater e recebeu da IPL esse projeto pronto, nós nos manifestamos contra a outorga. O Paraná pagou e paga caro por um pedágio ineficiente. Se comparar a ineficiência das rodovias, simples, valor da tarifa, distância entre praças, a morosidade no translado de uma carga, de um veículo, é um dos pedágios mais caros do mundo. Nós não aceitamos esse modelo. Pagamos para construir essas rodovias, pagamos pedágio caro nos últimos 24 anos, vamos pagar para fazer novas obras, novas manutenção e ainda vamos colocar dinheiro no caixa do governo, da União ou do Estado? Não, nós não aceitamos. Todo o recurso arrecadado por essas concessões tem que ficar no trecho, seja em obras ou na menor tarifa. Então isso significa que não vai haver, Mark, composição da tarifa relativa a outorga, como ela entrando como custo. No modelo anterior ela entrava como custo. Por quê? O Estado estava quebrado e a outorga foi uma maneira de socorrer a caixa do Estado. O Estado falou, então eu vou capitalizar alguma coisa aqui com a estrutura que eu já fiz. Não é mais necessário. Então essa foi uma posição de bancada desde o início, como o Sérgio já observou bem. Não é? Então não é mais correto, segundo a própria declaração do ministro ontem, que não é mais correto chamar que o modelo proposto pelo governo federal tem outorga. Não é mais. O que vai haver é um valor de desempate que fica na operação. Então não entra no caixa do Estado. Logo ele não vai ser componente de tarifa. Porque quando outorga, há um custo, o consórcio precisa do retorno daquilo, então ele vai fazer um cálculo. Não é o caso. É fácil de explicar isso. O Paulo foi didático. Mas vejam só, outorga é quando vai para o caixa do Tesouro e não é reinvestido no trecho. O que o ministro Tarcísio nos colocou de maneira muito inteligente, ele fez uma comparação. Nós temos várias fases de concessões, desde 2007, desde 97 a lei de 96, no Brasil. As concessões da última década foram todas elas na menor tarifa. 90% as rodovias estão abandonadas, as empresas estão quebradas por uma série de razões, tem lava-jato aí no meio, falta de crédito e tudo mais, e não teve segurança na execução das obras, porque as obras não foram feitas. O que nós queremos no Paraná é pagar uma tarifa justa e que as obras sejam feitas. Então, o critério de desempate, então continua híbrido, o critério de desempate é maior aporte financeiro de garantia. Este aporte financeiro que vai depositar no momento do leilão, ele vai para uma conta transparente, que não terá controle da concessionária e nem do governo. Será uma conta, inclusive, que será decidida por audiências públicas o que fazer com esse dinheiro. Se ele retorna para diminuir a tarifa ou se ele vem numa eventual de novas obras não previstas no edital de licitação. Então não existe mais outorga, agora continua o sistema híbrido. Agora, deputado, o setor produtivo reclama bastante também do degrau tarifário, né? O contrato proposto até agora prevê cerca de 40%. Para quem está nos acompanhando, o degrau tarifário é o seguinte: quando a empreiteira, né, a concessionária, terminar a duplicação, ela vai poder subir 40% a tarifa. Dá para reduzir esse valor? Com certeza. Vamos lá, Mark. A gente tem que mitigar na sociedade esse populismo tarifário. Porque tem muitos que aí querem fazer num processo de debate buscando
a atenção da sociedade, mas não estão detidos nos detalhes. Primeira situação, por exemplo, eu vi aqui o deputado Romanelli dizendo, olha, nós não aceitamos, tal, não outorgamos ainda. Tem toda a razão, a Assembleia ainda não autorizou. Gente, há 2, 3 anos o governo do estado do Paraná está tratando com o governo federal esse assunto. A Assembleia não autorizou ainda, é direito dela, mas já poderia ter feito. Se não autorizar, o governo federal pode fazer as concessões só nas federais. Isso daria em torno de 30% a menos de tarifa nas rodovias federais. Porque 82% de toda a taxa de retorno, ela vem das rodovias federais e não é na mesma proporção o investimento, que é muito maior nas rodovias estaduais, que são as mais precárias. O degrau tarifário, nós já pagamos hoje. Só que nós pagamos pelo aquilo que nós não recebemos de volta. Porque desde o início da concessão, em 1997, nós pagamos tarifa cheia para receber obras no final da concessão completas e nunca recebemos. Agora, isso é inteligente. Talvez tenha que ser redimensionado valores. Mas veja só, eu vou pagar para passar numa rodovia simples até ela ser duplicada. Quando ela for duplicada, eu passo a pagar para andar numa rodovia dupla. Isso é justo. Eu disse ontem ao ministro Tarcísio na reunião, dizendo o seguinte, nós podemos licitar a tarifa final. Licitamos a tarifa final. Vai ser R$7. Quando aí passa a ter um desconto, levando em consideração que não tem manutenção em pista dupla, que não teve investimento para duplicação, para você só andar numa pista de manutenção simples. A hora que duplicar, volta para os R$7, mas faz o desconto de imediato. Isso é justo e é o que acontece em qualquer lugar do mundo. Agora, o número de praças também preocupa o setor produtivo, reclamam que vai ter muita praça nova. Olha, temos que levar em consideração também que teremos um aumento de trechos, né? Nós teremos aí pelo menos uns 800 quilômetros a mais. Quanto mais praças, mais justo é o pedágio, tá, gente? Isso nós temos que deixar bem claro, porque você dilui o custo de uma rodovia toda em mais praças. Eu diria o seguinte, que o que vai acontecer no futuro, Paulo, nós temos um projeto tramitando no Senado Federal, que é o Free Flow, que está na relatoria do senador Jaime Campos, do Mato Grosso, e nós conversamos com ele essa semana, inclusive para dar uma agilidade, e pedimos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no mesmo sentido. Aquele que entrar na rodovia começa a pagar. Andou 1 quilômetro, paga por 1 quilômetro. Andou por 10, paga por 10. Andou por 1.000, paga por 1.000. Isso é o sistema Free Flow. Isso vem nos próximos 5 anos. Aí não teremos mais necessidades de praças de pedágio. Esse é o justo. Quanto mais você usa, mais você paga. Quanto menos usa, menos paga. Agora nós temos aí pelo menos umas 3 praças que nós temos que discutir. Essa entre Cascavel e Toledo, uma rodovia já duplicada pelo governo do estado do Paraná, inclusive, que duplicou uma rodovia federal, lá nos idos dos anos 90. Nós temos também uma praça muito questionada ali próximo a Apucarana, ali entre Califórnia e Apucarana, e uma na 445, que é uma rodovia que está tendo um investimento muito forte, é uma PR ali próximo a Londrina, e outras também. Nós precisamos, ao final das audiências públicas, tudo isso vai ser consolidado numa proposta onde a sociedade vai ser ouvida. E não para por aí, né, Paulo? Nós temos que também abrir essa planilha para saber o quanto é que tem de imposto. Temos 42 bi de investimento, 34 bi de operação, mas temos 80 bilhões de reais que é de taxa de retorno e impostos. Isso nós temos que abrir a planilha para saber direitinho o que é. As pessoas só veem o valor cheio, né? Não vê quanto é que fica ali retido pela imposição estatal. Imposto isso também municipal, estadual e federal. Isso, ISS, que todo mundo quer. O prefeito, não quero a praça aqui, mas quer o ISS, né? Isso aí. Então também vai. Então é preciso discutir tarifa, e localização de praças. O Sérgio bem observou. Há lugares onde a população já se sente penalizada porque não levou necessariamente grandes obras, tem a praça, ela paga, ou a pista já está feita e ela vai ter que pagar de novo. Então isso tem que ser discutido, sim, é razoável. Agora, o número de praças é que até o governo do estado, todo mundo que está envolvido, tem que ter responsabilidade e focar em comunicar isso, que o número de praças não é uma coisa ruim. Sérgio colocou bem, ela é boa porque torna a coisa mais justa. Por exemplo, esta rodovia que nos leva até Paranaguá tem uma praça. Se você rodar 30 quilômetros nela, você vai pagar como se tivesse rodado o trecho inteiro.
por 100. Se ela tivesse 5 praças, diluir a tarifa entre as 5, rodou, passou por 2, vai pagar aquela parte só. Passou por todas, paga o trecho inteiro. Como desce para Santa Catarina. Exatamente. São 2 praças antes de chegar em Garuva. É. Olha a diferença. O pedágio sempre é questionado nesta rodovia que nos leva a Paranaguá, o litoral do Paraná. O de Ponta Grossa, pouca gente fala. Se somar, os trechos são semelhantes, distâncias semelhantes. Se somar o valor das 2 praças de Ponta Grossa para chegar em Ponta Grossa, é um valor próximo do valor que vai até Paranaguá. Mas a de Ponta Grossa não incomoda tanto como aquela, porque até com um efeito psicológico você paga aquela pancada inteira e se rodar pouco, paga inteira. Aqui para Ponta Grossa, se você rodar metade, vai pagar É o por trauma metade. do pessoal lá do norte, né? Lá em Jataizinho, R$26 uma praça. Estamos falando com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB, coordenador do grupo de trabalho da bancada paranaense, que trata das novas concessões de rodovias federais. Muita gente participando aqui na live, deputado, e preocupado com as obras, né? Porque as atuais concessionárias vão entregar aí, ao que tudo indica, sem muitas das obras que estavam previstas serem concluídas. Mark, nós temos que ser, eu, o Paulo, que somos representantes da sociedade no Congresso Nacional, nós temos que ser sempre muito transparente. Eu, quando relatei essa nova lei de concessões, nós achamos uma forma de proibir a prorrogação dos pedágios, porque eu li todos os contratos originais, eu li todos os editais e lá não havia previsão de prorrogação. Então, na lei eu coloquei, só pode prorrogar, e é de praxe se prorrogar concessões, se houver previsão lá no contrato original. Mas ali, esse contrato original, ele foi modificado durante esses 20 e tantos anos, inúmeras vezes, por todos os governadores que passaram pelo Paraná nesses anos. Conveniências político-eleitorais. Perfeito, de mais direita, de mais esquerda, todos eles. Então, ao final, eu vou dizer a vocês, quase que a totalidade do que está previsto no contrato vai ser cumprido. Isso é uma injustiça e deveríamos punir aqueles que fizeram essas renegociações e tiraram as obras por brigas, porque daí perdeu na justiça para não aumentar a tarifa, retirar trecho e assim por diante. Agora, nós temos que fazer assim, minha gente, nossos ouvintes, esquecer o passado. Nós não vamos consertar essa tragédia do pedágio dos últimos 25 anos. E vamos cuidar para que nos próximos 30 anos, que é uma geração, tenhamos um pedágio justo com os investimentos garantidos. E para ter investimento garantido, tem que ser esse leilão de modelo híbrido, que a concessionária, aquele consórcio que venha a ganhar o leilão, ele deposite o dinheiro para garantir a obra. Ao final, se ele não fizer a obra, nós pegamos o dinheiro dele, da garantia dele, e colocamos no trecho para fazer a obra. Agora, há alguma animosidade entre a bancada federal e os deputados estaduais, né? A gente percebe a Assembleia fazendo audiências próprias, deputados falando, então as estaduais nós resolvemos. Como é que está essa conversa? Não, de forma alguma. A gente tem até dialogado um pouco com o pessoal da Assembleia. Nós, da bancada federal, vocês não viram nenhum dos deputados federais, independente de ideologia partidária, se mais esquerda ou mais direita, fazendo o populismo tarifário. Nós estamos, de fato, debruçados há 2 anos, conversando antes com a IPL, com a NTT, com o Ministério da Infraestrutura, buscando uma solução. E a solução é o debate e a transparência. Lógico que a ajuda, a contribuição da sociedade organizada, da Assembleia Legislativa é muito boa, mas eu repito aqui, se retirar, e nós não somos a favor de retirar as rodovias estaduais, mas se retirar as rodovias estaduais, esses 1.200 quilômetros, 1.300 quilômetros estaduais não serão duplicados no futuro, porque o governo do estado não tem recursos e se for pedagiar vai ter que colocar a praça de R$20. E aí não suporta, porque vai se retirar dinheiro das federais para colocar nas estaduais. Repito, as estaduais são as rodovias mais precárias. Pistas simples, sem acostamento, sem obras de arte, sem terceiras faixas, inclusive deterioradas. É isso, deputado federal Sérgio Souza. Para terminar, vai dar tempo, porque está bem apertado o calendário, né? Já tem que ser no terceiro trimestre o leilão, no final do ano o leilão, e o prazo está curto. Vai dar tempo?
Olha, se não der tempo, a União e o Estado que assumam a manutenção dessas rodovias até terminar a licitação. Mas está tudo muito bem encaminhado, inclusive o Tribunal de Contas da União já foi ouvido, o Tribunal de Contas tem que ser sempre ouvido em casos de concessões, ele já aprovou este modelo. Ao final das audiências públicas, consolida-se o edital e o modelo de contrato e aí passa-se a fazer o leilão. Leilão será em bolsa e digo a você, parece que muita gente vai vir concorrer. Mas não é bem assim, nós não temos mais do que uma meia dúzia de grandes players do setor no mundo fazendo concessões de rodovias. Quero agradecer aqui ao deputado federal Sérgio Souza pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço, um abraço, um bom dia, sempre à disposição.